Nascido em Vinhedo, nosso convidado de hoje é advogado e foi cofundador do MBL, Movimento Brasil Livre. Exato, Carol, e em 2020 ele foi eleito com 33 mil votos e reeleito em outubro de 2024 com mais de 101 mil votos. SampaCast de hoje recebe o vereador Rubinho Nunes. Uma realidade muito distinta da capital, que a gente tem uma dinâmica muito grande. Eu brinco quando eu vou para lá que se eu chegar depois das 10 eu não consigo pedir comida. Eu não consigo parar, desligar, porque o trabalho da política ele é muito dinâmico. E às vezes as coisas acontecem de final de semana e a gente tem que dar uma pronta resposta para todo mundo, não importa onde você esteja. Você pode estar de férias, se acontece alguma situação em São Paulo, você tem que voltar e atender. Então a gente nunca desliga. Então é interessante que meu pai, por exemplo, replica boa parte dos meus projetos mais ideológicos que eu apresento aqui lá. E o mais chato é que lá vira lei mais rápido que aqui, né? Porque em São Paulo são 55 vereadores. A dinâmica da aprovação de um projeto aqui na cidade é muito diferente do interior. Tá no mandato é muito diferente. A dinâmica do plenário, o contato com os vereadores, eu diria que os dois primeiros anos foram de muito aprendizado. Eu brinco assim que a Câmara de São Paulo ela tem uma estrutura parecida com o Senado, em termos de grandiosidade das pautas, o tamanho, o recurso que a gente tem que gerenciar, sempre são cifras astronômicas, é uma responsabilidade muito grande e um impacto tremendo na vida de milhões de pessoas. Olá São Paulo, olá Brasil, eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, meu amigo Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Carol? Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer estar com você, fazer parte do SampaCast. Muito obrigado pela presença, vereador Rubinho Nunes. Bom, olá, obrigado pela presença, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e olá para todo mundo que nos acompanha. Vereador, vamos começar falando um pouquinho, né, de quando você nasceu, né? Você é da cidade de Vinhedo, é isso? Nasceu lá em Vinhedo mesmo? Em Vinhedo. Como que foi sua infância por lá? Foi uma infância padrão de criança dos anos 80, anos 90. Nasci em 88, fui brincar na rua, jogar bola, soltar pipa. Eu morava num bairro chamado Três Irmãos. Foi bem divertido. Eu vivia em função de jogar bola. Jogar bola? Eu queria ser jogador de futebol, mas não deu certo. Muito diferente Vinhedo daqui, para quem não foi, para quem não conhece muito. Você é preso aqui na capital? Se eu sou preso na capital? Não, para quem já nasceu aqui na capital tá muito diferente. É uma realidade muito distinta, né? Vinhedo é uma cidade que hoje tem 80 mil habitantes. Na época devia ter 30, 40. É uma cidade pequena, mas muito industrializada, fica a 60, 70 quilômetros de São Paulo, mas é completamente uma realidade muito distinta da capital, que a gente tem uma dinâmica muito grande. Eu brinco quando eu vou para lá que se eu chegar depois das 10 eu não consigo pedir comida, entendeu? Então, acostumado com São Paulo, exatamente. Né? A dinâmica da cidade é outra. Lá, eu tinha um escritório de advocacia lá, né? Meu escritório foi fundado em Vinhedo, depois mudou para São Paulo. Lá o pessoal trabalha efetivamente, o escritório fechava às 6. Então, existe uma vida no período do começo da noite que as pessoas estão na casa dela. Isso é meio comum. Aqui a gente vai trabalhar mais tarde e o dia vai até a noite. Eu costumo sair da Câmara aqui 9, 10, 11 horas da noite. E eu vejo isso pelo meu escritório também. O pessoal do meu escritório trabalha até mais tarde. A dinâmica de trabalho, a rotina de São Paulo é muito diferente do que tem no interior. Por isso que muita gente foge para o interior buscando o sossego que aqui a gente não encontra. E, vereador, você é muito apegado à família? Sua família continua lá em Vinhedo, né? Parte da família. Sim, meus pais são de Vinhedo. A minha família toda, na verdade, é do interior. Aqui em São Paulo, eu, minha esposa e meu filho. E você já falou que vai para Vinhedo, costuma visitar, você vai com frequência para lá? Sim, semanalmente. Eu gosto de encontrar meus pais, minha sogra também é da região, enfim, meus tios, minha avó mora lá. Então, eu sempre busco ir para lá, encontrar o pessoal, manter um contato próximo. Como eu falei, aqui em São Paulo, a minha família é eu, minha esposa e meu filho. O resto vive no interior. E descansar um pouquinho também dessa loucura, né? Tentar, pelo menos. Mais ou menos, porque meu pai também é vereador, né? Então, toda vez que a gente se encontra, o assunto é política e a gente vive no trabalho.
descanso físico, mas a cabeça tá o tempo todo nos assuntos. A cabeça não para, é o que eu costumo falar. Eu não consigo parar, desligar, porque o trabalho da política ele é muito dinâmico. E às vezes as coisas acontecem de final de semana e a gente tem que dar uma pronta resposta para todo mundo, não importa onde você esteja. Você pode estar de férias, se acontece alguma situação em São Paulo, você tem que voltar e atender. Então a gente nunca desliga. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, o político trabalha quando está no plenário. Eu acho que o plenário é o menor dos trabalhos, pelo menos no meu caso. O plenário é apenas votação, debate, mas o trabalho que a gente faz é um trabalho contínuo e todo dia. O meu gabinete funciona de segunda a sexta até às 7, 8 horas da noite, isso para assessoria, para atendimento, mas o trabalho acontece de final de semana, o trabalho acontece 7 dias por semana. O seu pai, o senhor falou que ele também é vereador lá em Vinhedo. É ele sua inspiração na política? Eu acho que tudo começou com meu pai, né? Eu comecei a participar na política na primeira campanha do meu pai em 2004. Ele foi candidato a vereador, perdeu acho que por 36 votos lá em Vinhedo. Você tinha o quê? 16 anos? Tinha 16 anos, foi meu primeiro voto. Aí depois eu sempre acompanhei, eu sempre gostei muito desde criança. Depois meu pai foi eleito em 2008, eu comecei a acompanhar o mandato dele, eu auxiliava, fazia projeto, eu era estudante de direito, depois advogado, ajudava ele na redação, enfim. Até que eu comecei ativamente na política em 2014, em movimentos contra a Dilma, contra o PT, e vinha ser candidato em São Paulo no ano de 2020, onde consegui ganhar a eleição. Mas é uma fonte de inspiração e é interessante que meu pai, por exemplo, replica boa parte dos meus projetos mais ideológicos que eu apresento aqui lá. E o mais chato é que lá vira lei mais rápido que aqui, né? Porque em São Paulo são 55 vereadores. A dinâmica da aprovação de um projeto aqui na cidade é muito diferente do interior. Lá você apresenta, tramita e em questão de um mês está aprovado. Aqui em um mês você não conseguiu aprovar o projeto na CCJ, por exemplo. Eu tenho um projeto importante aqui para a cidade que transfere poderes do PSIL para a GCM, para autuar, enfim. A ideia do projeto é combater pancadão. E eu estou brigando esse projeto desde o começo do ano e não consegui aprovar ainda, e por mais que seja um projeto importantíssimo, a gente encontra resistência em alguns setores da Câmara e isso acaba sendo difícil de sobrestar para que seja aprovado. Eu espero que até o fim do ano seja realidade. Falando nos pancadões, você tem o costume de fiscalizar ali pessoalmente os pancadões, né, vereador? Exatamente. É o que eu falo, a gente não trabalha, a gente não tem hora para trabalhar. Sexta e sábado da noite, a gente tem uma operação de combate a pancadão. E veja, não é o funk pelo funk, é aqueles bailes ilegais que acontecem nas comunidades, na porta da casa das pessoas. Começa na sexta-feira, 10 da noite, vai parar no sábado, 7, 8 horas da manhã, nenhum trabalhador consegue dormir. Ali você tem tráfico de drogas, venda de bebida para menor, crime organizado enraizado nesse tipo de operação. Isso é completamente absurdo. A gente criou um modelo de operação que conseguiu coibir esses bailes em diversas comunidades e eu acompanho pessoalmente, porque não basta oficiar a PM e pedir para eles fazerem o serviço. É importante a gente estar junto, até para levar legitimidade para a operação, e tem aí quase 2 anos que eu faço isso. E até então, pegando esse gancho também, como que é estruturado esse seu projeto para transferir essa questão do PSIL para a GCM, para a gente entender? E o que facilitaria nessa fiscalização? Bom, vamos lá. O problema dos bailes funk é que falta autuação nos finais de semana, no período da noite, porque não tem funcionário trabalhando esse horário. A GCM trabalha 24 horas. A partir do momento que eu pego os poderes do PSIL para autuar barulho, além de um outro projeto que eu apresentei para coibir perturbação do sossego, aprender paredão de som que esteja ligado de maneira ilegal, esse tipo de coisa, a GCM pode autuar. Só que qual que é o objetivo? Um outro projeto via operação delegada, que a PM possa fazer essa autuação. Então, a ideia é vincular isso na operação delegada para a gente ter policiais militares em uma mega operação contra pancadão. Eu espero que a prefeitura compre essa bandeira, porque é o desejo de milhões de pessoas que moram nas comunidades. Isso é uma questão urgente, é uma pauta que eu levantei já há 2 anos, que eu brigo e que eu espero que haja sensibilidade, tanto da Câmara para aprovar, quanto do Poder Executivo para implementar. Entendi. E, vereador, você foi eleito em 2020, né, com 33 mil votos. Como que foi sua chegada, né? Vamos falar aqui do seu começo aqui na Câmara. Como foi sua chegada aqui na Câmara? Era o que você esperava? Era muito diferente? Assim, eu tinha uma ideia do que era a Câmara, porque eu já fui assessor aqui na Câmara. Fui chefe de gabinete aqui na Câmara de São Paulo, depois fui trabalhar em Brasília. Mas estar no mandato é muito diferente. A dinâmica do plenário, o contato com os vereadores
eu diria que os 2 primeiros anos foram de muito aprendizado. Entender o funcionamento da Câmara, o processo de aprovação de um projeto, o relacionamento com os vereadores, como construir a aprovação, como construir pautas. Tudo isso é uma escola que a gente vai aprendendo no dia a dia e que faz uma diferença tremenda. Depois a gente consegue já soltar a roda, vamos dizer assim, e a coisa fluir naturalmente, começou a ir melhor. Mas o primeiro mandato foi uma escola, foi 2 anos para descobrir onde fica o banheiro. Até porque aqui é gigantesco, né? Que já é uma estrutura... Exato, eu brinco assim que a Câmara de São Paulo ela tem uma estrutura parecida com o Senado, em termos de grandiosidade das pautas, o tamanho, o recurso que a gente tem que gerenciar, sempre são cifras astronômicas, é uma responsabilidade muito grande e um impacto tremendo na vida de milhões de pessoas. Então, a responsabilidade é muito grande. O conceito de vereador, você conversa, a gente está falando do interior, você fala, o vereador, você imagina naquela cidade. Aqui na Câmara de São Paulo é uma realidade muito diferente. Eu vejo que a responsabilidade de um vereador de São Paulo é muito maior que de um deputado estadual, com todo respeito aos colegas deputados estaduais, mas aqui a gente tem um impacto direto na vida da população. Então a responsabilidade é muito grande, mas a possibilidade de fazer também é muito grande e isso é muito interessante. Legal. Bom, vereador Dani, a gente vai continuar nosso bate-papo aqui sobre sua vida e sua carreira, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo, então fica aí que o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o vereador Rubinho Nunes já vai continuar, mas antes a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio de hoje pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que a gente volta já. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme destas cidades. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tudo o que impacta a vida das pessoas com deficiência você encontra no Diversidade. Um programa que é a cara de São Paulo, uma cidade diversa e inclusiva. Toda semana uma nova conversa com especialistas de diversas áreas, sempre com conteúdos relevantes para você que nos assiste. Um combate à desinformação e ao capacitismo. Toda sexta-feira, à 1h da tarde, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo ou no canal 8.3 da TV aberta digital. Não perca, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Conheça o Em Tramitação,
o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estão abertos os trabalhos. Acompanhe o Colégio de Líderes e outras atividades da Câmara ao vivo pela Rede Câmara São Paulo, no canal 8.3 da TV Aberta Digital, no YouTube da Câmara e no Instagram, @Câmara São Paulo. Não vai perder, o Colégio de Líderes acontece toda terça-feira, às 2h da tarde. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Para você ficar por dentro de tudo que acontece na Câmara dos Vereadores, a Rede Câmara São Paulo disponibiliza para você, cidadão, um resumo semanal com as principais notícias de todo o trabalho realizado na maior casa legislativa da América Latina. O Câmara em Ação é seu resumo semanal com atualizações das reuniões de comissões, das sessões plenárias, das audiências públicas, das CPIs e muito mais, que você recebe por e-mail para acessar quando quiser. Em nossas edições, você também fica informado de como participar das discussões e contribuir para a construção de políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida de nosso município. Para se inscrever é muito fácil. Acesse saopaulo.sp.leg.br, clique no menu do lado direito da tela e selecione Comunicação. Aqui você encontra a opção Câmara em Ação. Nesta página você pode se inscrever para receber nossos destaques semanais e consultar as publicações antigas. Preencha o formulário apenas com nome, e-mail e telefone de contato. Clique em enviar e pronto! Você já faz parte da lista de transmissão das notícias da Rede Câmara São Paulo. E todos os dados são protegidos pela LGPD, Lei de Proteção de Dados. Viu como é fácil ter acesso às atividades da Câmara Municipal de São Paulo em poucos minutos? Já são mais de 120 mil inscritos que estão por dentro das novidades do Legislativo paulistano e você não pode ficar de fora. Então, não deixe de se inscrever e se manter informado de todas as notícias do Parlamento Municipal semanalmente. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. Eu quero que as pessoas melhorem de vida, que as pessoas possam enriquecer, possam prosperar, progredir e andar com as próprias pernas dela. Eu quero que a pessoa viaje com o dinheiro dela para onde ela quiser, que ela compre o carro que ela quiser, na casa que ela quiser, que ela possa evoluir enquanto ser humano e a perspectiva dela na Terra. Não para você ser jogador de futebol, você tem que abrir mão da família, você vai ficar em alojamento, você vai passar por um perreco e vai ficar longe de casa, vai ser os pais 2 vezes no ano. Eu não gostava disso. Toda vez que eu ia para algum time que eu ficava longe, eu voltava triste. Eu nunca falei pra ninguém. Eu via lá como funcionava o advogado no filme. Eu falava, você é advogado? Foi assim que eu fui parar no direito. Não tem nada de inspiração. Era o que dava pra pagar, entendeu? E eu achei que ia dar um bom retorno. Mas sempre que a gente adota uma linha enfática, naturalmente há um contraponto enfático. O hater, ele tem muito mais vontade de bater do que a pessoa que gosta. Quem curte o que você fala, faz um comentário. O cara que não gosta te xinga. A questão é a gente saber filtrar. O que eu acho interessante para a cidade de São Paulo, vai incentivar o esporte, vai mudar a vida das pessoas através do esporte. Eu sou testemunha do que isso pode fazer na vida de uma pessoa e eu espero que as crianças, especialmente as mais pobres de São Paulo, tenham essa oportunidade de competir. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Rubinho Nunes. Vereador, a gente terminou o outro bloco falando da sua chegada aqui na Câmara Municipal, né? E agora o senhor foi reeleito, né? Agora em outubro de 2024, com 101 mil votos.
Qual que é a diferença dessa primeira eleição para essa segunda eleição? Olha, eu vejo a segunda eleição, a reeleição, como uma validação do trabalho. A gente teve um trabalho muito enfático em pautas ideológicas, pautas que eu considero muito importantes. Uma pauta conservadora, com aspecto liberal, muita fiscalização. E a reeleição com o crescimento em 3 vezes em relação ao nível da votação de 2020, de 33 para 101 mil votos, isso é uma validação do trabalho que foi realizado. Eu acho que é a confirmação de que o trabalho que nós temos realizado está correto, está adequado e que precisa ser ampliado. Essa é a sensação que eu tenho hoje. E, vereador, o senhor entrou aqui com quais bandeiras e como essas bandeiras mudaram ou então se reafirmaram com esse passar de tempo entre um mandato e outro? Bom, eu entrei aqui com uma bandeira muito clara: combater o PSOL, combater o PT, as pautas de esquerda, combater a ideologia de gênero, combater o aborto e principalmente uma fiscalização enfática ao Poder Executivo. Isso é o que foi implementado nos últimos 4 anos. Os projetos que eu apresentei são projetos que facilitam o empreendimento, desestatizam o projeto de educação financeira nas escolas, por exemplo, foi aprovado de minha autoria, agora tem um projeto de educação socioemocional nas escolas também, para garantir que as crianças da rede pública tenham estabilidade e possam empreender. Na verdade, é um conceito de mudança da mentalidade das pessoas com relação a quem elas são e a perspectiva delas no mundo. Porque existe uma política de escassez hoje, que é o que vende o PT, vende o PSOL, onde as pessoas estão numa situação ruim, uma situação de pobreza, mas elas ficam dependentes do Estado e das migalhas que essa gente dá para eles, sem conseguir melhorar de vida. A minha proposta é diferente. Eu quero que as pessoas melhorem de vida, que as pessoas possam enriquecer, possam prosperar, progredir e andar com as próprias pernas dela. Eu quero que a pessoa viaje com o dinheiro dela para onde ela quiser, que ela compre o carro que ela quiser, na casa que ela quiser, que ela possa evoluir enquanto ser humano e a perspectiva dela na Terra, não ficar guardando uma migalha que o Estado, que a Prefeitura, que o governo vai dar. E as políticas que eu apresento na Câmara vão justamente nesse sentido. Além, é claro, do combate à Cracolândia, a fiscalização muito decisiva, como no caso da CPI das ONGs, o combate a pancadão, o estabelecimento da lei e da ordem, o que isso foi feito com muito afinco ao longo dos últimos 4 anos e eu quero ampliar nos próximos 4. Vereador, já que você citou, né, esses 2 projetos de educação financeira e socioemocional, queria que você explicasse um pouquinho como funcionaria isso no dia a dia, né? Sim. Bom, na rede pública de ensino já tem uma carência na qualidade do ensino. Isso é fato. Basta perguntar para qualquer pessoa que nos vê: você prefere que seu filho estude numa escola particular ou numa pública? A resposta é óbvia, na particular. E na rede particular existe a questão da educação financeira, que é justamente ensinar a criança desde cedo o valor do dinheiro e como investir para fazer esse dinheiro trabalhar por ela, fazer o dinheiro render, fazer as pessoas criarem uma poupança, uma cultura de investimento para que possam prosperar. E a educação socioemocional é justamente para a criança entender os seus sentimentos, entender a forma como ela está posicionada no mundo, então saber lidar isso com maior propriedade, para ter estabilidade emocional, justamente para se situar melhor no mundo empresarial, na vida adulta. A gente tem um caso muito grande, por exemplo, de crianças que cometem, de adolescentes, que cometem suicídio, e isso justamente traz uma perspectiva diferente da concepção daquela criança, daquele adolescente na realidade do mundo. Esse projeto, ele já é realidade, inclusive em uma cidade, o Danilo João, prefeito de Cajamar, amigo meu, ele apresentou e implementou isso em Cajamar, já na educação fundamental, no ensino fundamental, no ensino básico, e fez uma diferença tremenda naquela cidade. Tanto que ele elegeu o sucessor dele com 93% dos votos, o que demonstra que a população deseja esse tipo de proposta que traz para eles uma perspectiva melhor de vida. E é isso que eu busco com esses projetos. O de educação socioemocional foi uma proposta da campanha de 2024. Já estou elaborando o texto para apresentar, espero que ele seja aprovado. Espero que haja sensibilidade do Executivo para sancionar e tornar realidade um projeto tão importante. E como que se dá esse diálogo? Aí é uma curiosidade, porque o senhor vem com ideias enfáticas, tem uma proposta. Como se dá esse diálogo com os outros vereadores? Aqui é uma Câmara plural, é isso, são 55 vereadores. Até para o pessoal que não conhece tanto o dia a dia da Câmara, o dia a dia da política. Como é que é esse diálogo? Como é que é esse azeite para um projeto como esse passar, por exemplo? Pois é, são projetos que são importantes, que mudam a vida das pessoas, mas que encontram resistência nas bancadas do PT e do PSOL por uma questão ideológica. Eles preferem a política da escassez, da miséria, a gente quer que as pessoas tenham prosperidade. Aí tem que ser uma conversa muito enfática,
política mesmo, tentar articular o projeto, às vezes utilizar de manobras regimentais para que a gente consiga aprová-los. Tenho tido bastante êxito, são mais de 20 projetos aprovados no último mandato, e eu espero continuar com esses indicativos no próximo mandato. A sua formação como advogado ajuda nisso? Inclusive que a gente não falou da sua formação de direito, né, vereador? A gente emendou aqui. A gente foi com o papo. Não, sem dúvida, eu sou advogado, né? Tenho pós-graduação em Direitos Fundamentais, que são os direitos humanos, e Direito do Processo do Trabalho, também sou especialista em Constitucional e Empresarial. Isso ajuda bastante, tanto na elaboração de projetos, quanto no entendimento de projetos, a melhora na escrita do texto das leis, o entendimento do regimento, a utilização de manobras regimentais para que a gente consiga acelerar a tramitação. Isso tudo ajuda muito no dia a dia enquanto vereador. E era um sonho de criança? Você teve alguma inspiração para ir para a área do direito? Não, é até engraçado. Na verdade, eu queria ser jogador de futebol. Minha vida inteira eu trabalhei para ser jogador de futebol, treinava, passei por alguns times, mas não tinha lá muito talento. Até jogava assim, passava aqui e ali, mas não era lá grande coisa. Mas a grande verdade é que eu não gostava de ficar longe de casa. O convívio familiar para mim era muito importante. E para você ser jogador de futebol, você tem que abrir mão da família. Você vai ficar em alojamento, você vai passar por um perreco e vai ficar longe de casa, vai ser os pais 2 vezes no ano. Eu não gostava disso. Toda vez que eu ia para algum time que eu ficava longe, eu voltava triste. Então, em 2005, até tinha um contrato, uma oportunidade boa enquanto jogador, mas aí eu estava na escola e eu prestei vestibular para Engenharia Ambiental, Administração e Direito. Aí eu vi lá, eu nunca falei pra ninguém, eu via lá como funcionava o advogado no filme, você é advogado. Foi assim que eu fui parar no direito, não tem nada de inspiração, era o que dava pra pagar, entendeu? E eu achei que ia dar um bom retorno. Mas no fim eu me encontrei na faculdade, eu gostei muito da faculdade de Direito, me saí bem como advogado, eu gosto de advogar, mas eu gosto principalmente do conhecimento que o direito traz. Inclusive eu acho que Direito Civil e Constitucional tinha que ser matérias no ensino médio, porque trazem noções básicas de cidadania, de convívio em sociedade que as pessoas precisam ter. E tem algum caos da sua época, da sua atuação como direito, no direito, que você acha emblemático, que você acha engraçado, o que você queira compartilhar com a gente? O que me tornou mais conhecido foi quando o Lula foi preso, né? Ele estava preso, aí eu entrei com uma ação popular que tirou o motorista, assessor, cartão corporativo dele, e a justificativa é assim. Eu falei, a assessoria dada pelo carcereiro, o transporte é feito de camburão, então não precisa de nada disso. E eu ganhei essa ação. Eu obtive a liminar, a gente cortou tudo isso, teve repercussão nacional, foi logo que ele foi preso. Essa foi uma ação que trouxe notoriedade para o trabalho que eu fazia já de ativismo judicial, mas tiveram outras. Por exemplo, assim que eu ganhei a eleição, eu fui responsável por suspender o contrato da Fórmula 1 com um contrato de gaveta que foi criado nas coxas pela gestão Bruno Covas. A gente conseguiu suspender na justiça e depois trazer legalidade para aquele contrato. Eu também fui autor do primeiro pedido de impeachment da história de ministro do STF em 2016, do ministro Marco Aurélio de Mello. Essas situações eu acho que foram interessantes. Por mais que eu sempre tenha atuado na área empresarial, o direito acabou sendo um complemento muito bom para o rubinho político. Isso é interessante. Já que você falou de política, vamos voltar aqui para a Câmara. Vamos falar da Comissão de Política Urbana, né? O senhor, eu adoro falar senhor, você. Você. Você é presidente da Comissão de Política Urbana e a Comissão de Política Urbana está convocando, né, as concessionárias de serviços funerários, já falou com o SP Regula sobre essa questão que a população vem enfrentando, que acho que é o pior momento, né, da nossa vida. Eles estão enfrentando, chegando lá, tem que pagar valores abusivos, chegaram muitas denúncias, né? Não só para a comissão, mas para todos os vereadores. Queria que você contasse um pouquinho, né, de como que está essa situação. Pois é, são diversas denúncias que a gente recebeu quanto ao desserviço funerário que acontece na cidade de São Paulo. As pessoas morrem e são exploradas no momento mais difícil da vida delas. Eu convoquei o diretor-presidente da SP Regula para que ele viesse prestar esclarecimentos. Nós ouvimos também o representante da Consolar e vamos ouvir do Grupo Maia para que essas pessoas venham à Câmara e esclareçam como está funcionando essa concessão, por que não estão sendo aplicadas as punições e principalmente porque as pessoas têm sido lesadas num momento tão difícil. Isso tem tido uma repercussão muito grande, mas as informações que nós temos obtido também são as piores possíveis. A população tem sido explorada, a concessão foi feita nas coxas, a fiscalização da SP Regula não está contente na cidade de São Paulo e por conta disso nós temos o caos no serviço funerário, nós temos cemitérios de péssima qualidade, desorganização, desordem e isso tudo tem trazido transtornos para a população que é quem tem pago a conta.
E qual que é a importância da Câmara também dar essa resposta para a sociedade, para a população em relação a essa concessão? Porque muitas vezes, passou a concessão, já foi, não tem como reclamar. Tem, né? Isso é uma forma de mostrar que a Câmara trabalha com os vereadores. Tem como reclamar e é obrigação da Câmara fiscalizar. Por isso que, enquanto presidente da Comissão de Política Urbana, eu tenho convocado essas pessoas justamente para prestar depoimentos e esclarecimentos. Vereador, caso a Comissão de Política Urbana constate que tem muitas irregularidades nessa concessão do serviço funerário, qual que vai ser o encaminhamento? Bom, as irregularidades a gente já constatou. Das oitivas que eu tive, eu vi a péssima fiscalização. Olha que interessante. A gente tem quase um fiscal por cemitério na SP Regula. A função desse fiscal é ir em um cemitério por dia. Ele pode ir todo dia olhar o cemitério. Não precisava nem passar em nenhum lugar. Vai lá na casa dele e olha. A gente viu que não há fiscalização. A condição do cemitério é caótica. Aí o diretor, presidente da Consolare diz o seguinte, fala, não, nós temos até 2027 para investir. Não há acessibilidade, não há poda nos cemitérios, há denúncias de ossada exposta. E o mais interessante é o seguinte, essas empresas estão lucrando há 1 ano e meio, eu não tenho nada contra o lucro, sou super a favor, mas elas estão ganhando há 1 ano e meio e não investiram 1 centavo nos cemitérios. Ou seja, é o melhor negócio do mundo. Porque você lucra e depois, talvez, quem sabe, se você quiser, você investe, senão você toma uma multa que ela é educativa. A Consolare sofreu R$9.000 de multa ao longo de 1 ano e meio. Só que assim, olha a qualidade do serviço. Pergunta à população, o serviço está contente? Não está. Então está evidente que o contrato de concessão não está adequado. Ele tem que ser extinto pela caducidade, porque não há o cumprimento das funções. E, inclusive, os responsáveis da SP Regula, que estão negligenciando a fiscalização, têm que ser responsabilizados. A população não pode acabar conta da irresponsabilidade dessas pessoas, das concessionárias. E aí eu lamento, porque essas concessionárias estão manchando as concessões e as privatizações, porque eles não prestam serviço de qualidade, não melhoram os preços e pior, estão explorando a população na hora mais sensível da vida delas. Isso a gente não pode admitir. De todos os depoimentos, eu vou encaminhar isso às autoridades competentes, talvez até ao Ministério Público, isso pode embasar uma CPI para o próximo mandato, mas isso tem que ser levado adiante o mais rápido possível. Pegar o gancho, CPI, o senhor também está numa CPI, a CPI da fiação. Primeiro, o que motivou essa CPI e qual é a principal atuação que a Câmara pode contribuir nesse sentido? Bom, a CPI ela tem o objetivo de investigar irregularidades, investigar denúncias que acontecem na Câmara de São Paulo. Existem diversas CPIs em andamento, da fiação é uma delas. Tem sido apurado desvios, tem sido apurada a qualidade, diversas pessoas têm que prestar depoimentos. A CPI vai elaborar um relatório, esse relatório vai ser encaminhado às autoridades, ele pode ser convertido em um inquérito, ele pode ser convertido em uma ação civil, ele pode ser convertido em diversos processos e desdobramentos. A CPI ela é preparatória para a punição de quem de alguma maneira esteja obtendo vantagens em alguma irregularidade que lese a população. Uhum. E o que a gente vê muito nas ruas, é só olhar para cima um pouquinho, é um monte de fio emaranhado, enroscado. Às vezes tem fiação ali que nem funciona para mais nada, está ali só atrapalhando. Exato, é uma condição ridícula. Assim, se tem uma coisa que me incomoda na cidade é a fiação externa. É um troço feio, arcaico, estúpido, que é fruto da falta de investimento e de falta de planejamento da cidade. Acho que é consenso que a fiação subterrânea ela é mais segura, ela é melhor para a população, ela evita o furto de fios, ela traz mais segurança. Só que falta investimento para isso. Eu acho que não é uma coisa que a gente vai resolver da noite para o dia, mas se nós começamos regiões por regiões, ruas por ruas, em médio e longo prazo a gente vai ter conseguido substituir isso e economizar com furtos, com fiação perdida, o que acaba não acontecendo hoje na cidade de São Paulo. Eu acho que a gente tem em condição de criar bolsões para promover o aterramento. E essa é uma demanda também que partiu da população. O senhor é muito ativo nas redes sociais também. Como disse, a maior parte do trabalho não acontece na Câmara, acontece também nos bairros, andando pela cidade. A população te aborda, a população fala, a população apresenta essas demandas? O tempo todo. No mercado, na padaria, na quitanda, mas também a gente recebe muito pelo WhatsApp, pelo Instagram. As pessoas acessam as redes, encaminham demanda. Eu tenho uma equipe, eu mesmo respondo até em alguns casos. Chegam demandas as mais diversas, em todas as redes sociais, até nas mensagens do TikTok. Sempre tem alguém com algum problema.
cidade é muito grande, ela é muito diversa, existem muitos problemas na cidade de São Paulo. Sim, 90% das demandas que chegam para mim estão atreladas a pancadão. Mas chega a questão de bueiro entupido, de furto, de fio, de problemas no cemitério, e a gente eu trabalho para resolver e apresentar uma resposta rápida para a população em todos esses problemas. E, vereador, você é muito ativo, né, nas redes sociais e também é muito combativo aqui na Câmara, né? Como que você lida com as polêmicas? Porque a gente sabe que nas redes sociais acaba gerando muita polêmica e até aqui dentro da Câmara também, né? Nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? A questão é a seguinte, eu tenho uma opinião muito firme, não significa que eu sou o senhor da razão. Minha opinião sempre pode mudar se me trouxerem um bom argumento. A questão é que a esquerda não consegue pensar, então também não tem bom argumento para trazer. Se o meu eleitor, se a população trouxer elementos que eu perceba que eu tenha errado em algum ponto, eu não tenho nenhum problema de reverter isso. Mas sempre que a gente adota uma linha enfática, naturalmente há um contraponto enfático. O hater, ele tem muito mais vontade de bater do que a pessoa que gosta. Quem curte o que você fala faz um comentário, o cara que não gosta te xinga. A questão é a gente saber filtrar. Eu não ligo para a opinião de quem não gosta de mim. O cara de esquerda vai falar mal de mim, eu dou risada. Eu sinto muito se ele está desagradado. Eu fui eleito para desagradar ele mesmo. A questão é que eu tenho um compromisso com o meu eleitor e eu trabalho para eles. Meus valores, meus princípios são muito claros e eu trabalho dentro dessa gama de valores e princípios com muita clareza e muita fidelidade. Falando nesse contexto de trabalho aqui na Câmara, você mesmo citou, tem essa questão da concessão dos cemitérios, a gente tem um problema estrutural de fiação, mas também tem as demandas básicas, como por exemplo o bueiro, a demanda da esquina, aquele cidadão do dia a dia, mas a gente tem um orçamento de 120... Como que equilibra uma loucura com um orçamento de 122 e um bueiro, ou essas demandas que são importantes para aquela pessoa que está na conta? É o trabalho do dia a dia, e para mim não tem probleminha ou problemão, tem problema, e a gente tem que resolver. Às vezes pode parecer pequeno, dada a grandeza da cidade de São Paulo, mas aquilo é gigante para a pessoa que está com o bueiro aberto na porta da casa dela. E é nosso papel atender essas demandas e essas pessoas. Eu trabalho com o mesmo afinco, eu vejo que o meu gabinete ele pode servir de canal, um meio de fiscalização, e eu tento transformar ele nesse instrumento para trazer uma dinâmica boa e rápida para a população de São Paulo. É isso que a gente tem feito. E, vereador, vamos falar um pouquinho da corregedoria aqui da Câmara, porque eu acho que muita gente conhece a Câmara, mas não sabe qual é o papel de um corregedor, qual o papel da corregedoria aqui da Câmara. Eu sou corregedor geral da Câmara. O corregedor geral é dada a função de conduzir os processos éticos e disciplinares movidos contra os vereadores. Inclusive, eu acho que a primeira cassação de um vereador nos últimos 10 ou 15 anos foi movida na minha gestão enquanto corregedor geral. O vereador Camilo Cristófaro foi cassado de maneira quase unânime pela Câmara de São Paulo. Eu tenho conduzido com imparcialidade esses processos, seguindo, por analogia, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, para que seja garantida ampla defesa. E qualquer cidadão pode demandar contra qualquer vereador na corregedoria e o processo vai ter o mesmo tratamento, ser processado, relatado por outros vereadores, eu pauto as sessões e ele vai a votos. Pessoalmente, como o senhor lida com essa responsabilidade de ser o corregedor geral? Olha, eu acho que a minha grande função é agir com imparcialidade e garantir que seja justo o julgamento. Isso para mim eu trago muito do meu dia a dia enquanto advogado, então eu tenho uma certa facilidade nesse sentido. Os vereadores respeitam muito bem, porque eles sabem que eu sou muito rigoroso com o cumprimento das normas. A gente está falando ainda sobre responsabilidade, o senhor é presidente da Comissão de Política Urbana. No último ano, por exemplo, o senhor passou por um processo muito grande, que foi a discussão do PDE e do zoneamento, da revisão, presidindo todos esses debates. E é um debate estruturante para a cidade para os próximos anos. Como é que foi essa experiência de presidir a comissão e conduzir esses trabalhos? Bom, para mim foi muito gratificante, foi mais um compromisso de campanha que eu cumpri, que era justamente ter um papel ativo na revisão do plano diretor da lei de zoneamento. Foi muito interessante promover esses debates, foi um número inédito de audiências públicas, a participação popular foi assegurada, teve um debate muito amplo e a gente conseguiu melhorias significativas na modernização da cidade de São Paulo e também no aspecto urbanístico. A gente corrigiu erros históricos que estavam ali no plano vigente. Eu entendo que o plano diretor criado em 2014 foi uma tragédia. A gente conseguiu evoluir em relação àquela colcha de retalhos que era esse plano. Acho que São Paulo, no médio e longo prazo, vai ganhar muito com o que foi aprovado no último ano.
E na Comissão de Política Urbana, além desses projetos, a gente tem sempre operações urbanas também que mexem bastante com a cidade, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, a extensão da Operação Urbana Faria Lima, que é a mais antiga e mais bem-sucedida da cidade de São Paulo, que agora vai ter uma área de investimento na região de Paraisópolis. Foi aprovado o Pio Leopoldina, que de maneira inédita criou o programa Chave a Chave. A gente deve votar esse ano ainda o Pio Pinheiros, aprovamos o Arco do Jurubatuba. Isso vai trazer uma mudança estruturante na cidade de São Paulo muito grande, porque cria zonas de incentivo, de investimento e melhora a questão do zoneamento, mas a qualidade de vida de todo mundo que reside naquele local. E agora falando sobre suas outras atuações aqui na Câmara, afinal de contas a gente vai começar um segundo mandato agora na virada do ano. Qual vai ser o foco desse próximo mandato? Você já tem algum spoiler pra gente? Eu não diria que o foco, mas assim, vai ser a continuidade do que eu apresentei, com muito afinco ligado à minha questão ideológica. As minhas matrizes políticas têm que ser bastante mantidas. Eu tenho alguns projetos importantes, como a Escola Olímpica, que eu pretendo apresentar nos próximos dias. Está inspirado em uma das pautas do Marçal, que eu acho interessante para a cidade de São Paulo. Vai incentivar o esporte, vai mudar a vida das pessoas através do esporte. Eu sou testemunha do que isso pode fazer na vida de uma pessoa, e eu espero que as crianças, especialmente as mais pobres de São Paulo, tenham essa oportunidade de competir, mas não apenas de praticar o esporte, porque é interessante. A gente chega em ano olímpico, todo mundo fica, o Brasil não investe, o resultado foi ruim, olha lá a China. Vamos investir agora na educação. E é isso que eu quero com esse projeto, que as escolas sejam voltadas para o desenvolvimento de atletas e que essas crianças, ao invés de ficar na rua, sendo reféns do tráfico, da criminalidade, elas possam se dedicar na escola, ali aprender, se desenvolver, talvez saírem grandes atletas, mas também grandes seres humanos, que é isso que a gente tem que moldar através do esporte. Uma inspiração meio esportes dos Estados Unidos, por exemplo, quando você tem essas bolsas atletas para universidades e outras coisas. Exatamente, só que isso na rede pública em parceria com a iniciativa privada. E, vereador, você já falou de alguns projetos, já destacou alguns projetos, né, desse seu primeiro mandato. Tem algum outro que o senhor gostaria de destacar? Agora acho que eu não vim preparado para essa São muitos projetos que eu apresentei. Eu gostei muito dos projetos urbanísticos que a gente conseguiu aprovar e que eu conduzi. Eu fui responsável, por exemplo, a reforma da Previdência da cidade de São Paulo. Eu conduzi a reforma da Previdência, gerou uma economia de 111 bilhões de reais para a cidade. Isso é significativo e traz recursos para serem investidos na estrutura de São Paulo. As operações urbanas, a educação socioemocional, educação financeira nas escolas, o projeto de desburocratização, que a gente chama de Código de Defesa do Empreendedor, para facilitar você empreender, descomplicar a documentação que você tem que apresentar para a cidade. Tem um projeto bastante interessante também, que desestimula, ao contrário, a aplicação de multas, porque ela transmite agora aos fiscais o caráter educativo e não mais punitivo. Ou seja, se o cara vai te autuar, primeiro ele tem que te explicar, te ajudar, explicar o que está errado, te dar o caminho para você corrigir o erro, te dar prazo para você corrigir o erro. Se você insistir no erro, aí sim vem a multa, mas ainda você vai receber pelo celular para evitar que tenha autuações que você desconheça e você possa se defender com propriedade na cidade. A gente tem que trazer a tecnologia para dentro do serviço público, mas também para garantir ao cidadão que ele não seja lesado pelo Estado. E pensando nessa análise do município, em face de tudo isso que você já fez nesse primeiro mandato, desses projetos e tal, o que a cidade avançou e, na sua opinião, o que ainda precisa melhorar? Quais são os gargalos da cidade de São Paulo? Olha, eu acho que o maior avanço da cidade nos últimos anos foi no aspecto econômico, a equalização das contas da cidade, em projetos como a reforma da Previdência, que a gente aprovou, mas também no aspecto urbanístico, com a revisão do plano diretor, da lei de zoneamento e dos PIOs. Eu acho que ainda há muito a ser desenvolvido. A gente tem que criar zonas industriais próximas das comunidades para que as pessoas não tenham mais que se locomover e possam trabalhar perto das suas casas, criar esses bolsões, levar esses centros olímpicos com a educação olímpica para próximo dessas comunidades, para as crianças estarem perto de onde os pais trabalham, de onde elas moram, e aí a gente conseguir urbanizar as comunidades também por meio de parceria público-privada através dos PIOs e das operações urbanas, para que a gente consiga levar investimento e, através do projeto Chave a Chave, que essas pessoas possam ter moradias dignas em apartamentos, o que também tem um aspecto ambiental, porque a área de uma comunidade é muito maior do que a de um prédio, então a gente consegue condensar isso no espaço menor e reflorestar ao redor das comunidades. Eu acho que essa seria até de uma maneira utópica a minha visão de uma cidade ideal, que preserva o meio ambiente, mas também que melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a questão do transporte, do trânsito e da moradia.
E o que você espera? Você já deu um spoiler, mas o que você espera para o próximo mandato aqui na Câmara? Muita briga, muito debate, uma polarização tremenda, mas também bons projetos, sem dúvida nenhuma. A gente está chegando quase no fim do programa. Chegou o momento agora, vereador, do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Vamos lá. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Meu apartamento. E em Vinhedo? Em Vinhedo, a casa dos meus pais. E se São Paulo fosse uma palavra, qual que seria? Prosperidade. E se a política fosse uma palavra? Caos. Qual o seu maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Seria prosperidade, mas eu acho que o desenvolvimento da cidade como um todo. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com um Rubinho pequeno, qual seria o conselho? Acredite e persevere. Vai dar certo. E o seu conselho para o jovem de São Paulo? Invista em si mesmo. Acredite em si mesmo, mas principalmente estude. E uma dica cultural agora para quem está assistindo? Pode ser uma dica de livro, filme, série? Olha, eu gosto muito do Poderoso Chefão. É um filme que eu assisto assim, reassisto e reassisto e reassisto. E da coletânea do Rock Balboa, são meus filmes preferidos. Eu sei que todo mundo vem com uma pegada cult, mas é isso que eu gosto. Não, mas a coletânea do Rock é muito boa mesmo. Eu sou suspeito. Eu tenho um filho de 4 anos, eu faço ele ficar assistindo, porque é sensacional. E, vereador, até aproveitando, fugindo um pouco do roteiro só, mas como que você faz para conciliar o tempo? Porque assim, acabou de falar, tem uma dica cultural, vai para Vinhedo, tem que ter um tempo com a família, tem que ter um lazer também. Como é que concilia todo esse tempo e o trabalho? É difícil, sim. Eu trabalho muito. Eu acho que a maior reclamação que tem na minha casa é justamente o tempo que eu me dedico ao trabalho. Porque eu gosto muito de ser vereador, eu gosto muito de estar na Câmara, eu fico muito aqui. Mas eu também tenho o meu escritório. Eu tento tirar momentos de qualidade com a minha família. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eu sou muito caseiro. Você vai perceber que o ambiente que eu mais gosto de estar é na minha casa. Ali eu aproveito com meu filho também. Eu gosto de assistir jogo, sou palmeirense, vou no Allianz Parque assistir jogo. A gente tenta equilibrar dentro do que dá. Quando a gente está em casa, tem que estar realmente em casa. Acho que essa é a diferença. Essa é a sacada que traz uma qualidade de vida. Espero que você tenha gostado, vereador. Foi muito legal. Obrigado mesmo. Um bate-papo mais leve. Pelo menos a gente sai um pouco dessa loucura do dia a dia da Câmara. Mas já vou voltar para o plenário. Obrigada, vereador. Gente, obrigado. Dani, obrigada pela companhia mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Sempre um prazer. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. É isso, Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Até mais. Até.